E aí pessoal, beleza? Boa noite, né? Bom dia, não sei que hora que você vai ver esse vídeo, boa tarde. Só vou passar uma visão aqui para você, ó. Para você, isso aqui é a movimentação do preço, tá? Mas você usa, assim, a lógica também, a favor. Você vai usar o price, você entendeu? O que você tem que entender é que você, assim, isso é a minha visão de ver o gráfico, tá, pessoal? Você vai usar o passado, ó, vai usar o passado do gráfico como direcionamento e você vai usar o presente como tomada de decisão, você entendeu? Você usa o passado para você saber o que o gráfico está fazendo, vai usar a força do gráfico, você entendeu? Ó, o gráfico está fazendo força, nota-se que quando ele chega aqui nessa região, ó, ele reverte, ó, reverte, por mais que ele tá com força de baixa aqui, ó, ele tá com força de alta e ele vem perdendo força. Você entendeu? Você tem que entender isso, ó, o preço aqui, ó. Ele forma topos duplos, desce, vem descendo, aqui ele tem uma reversão, fica embaixo da região, reverte, ó, vem uma vela muito expressiva, depois dá uma vela pequena, você vê que o preço está subindo aqui, você começa a pensar, é tomar decisão? Não, mas você está vendo o que está acontecendo no preço. Ó, eu peguei essa compra aqui, ó. Eu peguei essa compra aqui. Até estava dando uma explicação para uma colega nossa, a Giovana, do nosso grupo da Consistência, grupo que o nosso colega Edjânio montou. As pessoas estão todas aprendendo muito lá. Todo dia a gente aprende um pouquinho, né? Então o que acontece aqui, ó? Ó, vamos lá. Eu peguei bem na ponta desse pavio aqui, ó, compra. O que acontece? Aqui é o seguinte, ó. Nota-se que a venda vinha forte, ó. Uma vela expressiva, rompe regiões, ó. E fecha o preço. Dentro da onde? Dentro desse pavio aqui, ó. É o último registro de baixa, ela fecha o preço, está dentro de uma força de alta, a compra vem forte nessa região, ó, rompendo, rompendo, você entendeu? Então, ela fechou. É motivo para compra? Não, por quê? Porque o preço vem muito forte aqui, ó. O preço, quando ele fecha, pessoal, isso não quer dizer que ele não tem interesse. E não quer dizer que ele não vai reverter. Você tem que deixar o preço trabalhar. Ver o que o preço vai fazer. Deixa o preço se decidir. Aqui, entre aspas, você tem 50-50. Por quê? Porque o preço aqui, ó, ele tanto tá vindo forte aqui, como ele tá subindo forte aqui, ó. Você entendeu? E aqui eu já tenho um fundo que quebrou a força da venda. Tem que começar a entender isso aí. Agora, vamos lá. Trocando em miúdos. Você tinha uma venda muito forte. O preço fechou dentro de regiões de reversão com força de alta. A compra age. Ó. Você entende que essa vela aqui, ó, a pessoa tem que entender isso. Ó. Porque tem alguns pessoal que eles usam muito o termo técnico. Eu estou tentando usar aqui a melhor maneira para a pessoa entender. Quando esse preço vem aqui, ele fecha, o preço faz isso, ó. O preço faz isso. Ele sentiu a força de compra, ó. Ele sente essa região aqui, ó, essa reversão e age. Isso aqui é a ação da compra. Ó. Essa vela aqui foi verde o tempo todo. Esse pavio foi uma vela de compra. Você entende? A pessoa entende isso. E esse preço fechou dentro de uma região de compra com força de alta, a compra age. Opa, a compra agiu, que essa vela foi compra o tempo todo. Ó. Foi compra. Mas a venda entra na ponta do pavio,
empurrando o preço e revertendo. Demonstrou fraqueza ainda dentro da região. Ó. Eu notei uma coisa aqui, ó. Esse preço aqui, ó, ele faz isso, ó. Quando essa vela vem e se encerra, esse preço faz isso, ó. Ele vai lá em cima, essa é a ação da compra, aí ele vem, ó, esse é o movimento final dele, ó. Ele tenta sair e retrai. Ele tenta sair e no final ele faz isso, ó. Ele demonstra fraqueza em questão de volume e fica dentro da região. É motivo para compra? Não. Eu tive muita ação de venda aqui, aí o preço reverte para a venda. Ele, lembrando, ele foi compra. A venda entrou e reverteu o preço. Pela fraqueza, é leitura de compra. Você entendeu? Mas pela ação, ela pode estourar para baixo. O preço vem fazendo força. Aguarde a ver o que o preço vai fazer. Calma. Então vamos lá. O preço vinha forte, ele demonstra fraqueza. Ó, para você ver. Quando esse preço for lá em cima, ele retrai. Ó, ele retrai e age aqui, ó, nessa compra. Isso aqui é a ação da venda. Quando o preço ele vai lá em cima e a venda empurra ele aqui, ó, ele continua aqui, ó. E retrai e reverte. O que você tem aqui? Você tinha fraqueza de venda, agora você tem reversão. Ó, para você entender isso aqui, ó, em miúdos. O preço, após uma força de baixa, ele tenta continuar, toca na região de reversão e retrai. Agora ele age com mais força, tentando romper a região. Toca nessa região aqui embaixo, ó, onde eu tenho reversão com nova posição. Então ele vem para romper, toca, sente demais e reverte, mantendo-se o preço ainda dentro da região de reversão, dentro da nova posição. Você entendeu? Ó, o preço tentou agir, demonstra fraqueza. Tenta agir e reverte. Essa vela aqui, ela tem que ser compra. Porque eu já tenho o preço tentando sair, demonstra fraqueza na venda. Agora ele tenta sair e reverte. Essa vela aqui tem que ser compra. Não pode ser venda. Ainda assim, eu aguardei o preço nascer e vim buscar a ponta desse pavio. Tocar nessa nova posição. Que continua com vela de força. Que está dentro de uma estrutura de alta. Você entendeu? Então você vai entender aqui assim, ó. Então eu falei para a Giovana, normalmente quando você tem muita venda descendo, a última demonstra fraqueza e a próxima reverte, há uma grande chance de dar mais uma vela de compra. Por quê? Porque eu tenho a venda, demonstra fraqueza, ela retrai. Agora ela tenta agir e reverte. Não tem como essa vela aqui, entre aspas, ela ser venda, ela tem que ser compra. Porque o preço tentou sair, demonstrou fraqueza. Tentou sair e reverteu. Ao nascer e vir buscar aqui, ó, os 50% desse pavio saindo do último pavio de venda, ele tende a pagar uma retração. Mesmo ele pagando uma compra, uma venda aqui dentro dessa região aqui, ó. Aqui embaixo tem que pagar uma venda. Aí eu entrei aqui, ó. Você entendeu? Então por que eu estou explicando isso? Para a pessoa entender que ele vinha forte na venda, depois ele perdeu fraqueza. Mas ele não perdeu fraqueza por si só, ele toca na região de reversão e retrai e fica fraco. Há risco para entrar de compra? É muita ação aqui, ó. Você entendeu? Não dá para você entrar de compra. É compra nessa primeira compra aqui, ó. Mas não dá para entrar pela ação que eu tive aqui. Aí ela desceu e reverteu. Ao nascer e vir buscar aqui já é compra, mas eu aguardei ela passar. Está dentro do tempo, vi ela descendo, entrei de compra. Isso aqui é a movimentação do preço. Você está a favor da força. Já houve fraqueza com reversão. E o preço teve a ousadia de passar do máximo onde a venda alcançou, onde é uma vela de nova posição. Você entendeu? Ó. Entendeu? Na ponta do pavio. Aqui, ó. Depois que ela veio aqui, ó, eu peguei essa vela aqui em seguida, de abertura.
Por quê? Porque aqui é complicado, né? Tem que ser compra. O preço veio, reverte. Agora ele vem e ultrapassa o pavio, ó, se você prestar atenção, ele ultrapassa o pavio, pouco, mas ultrapassa. Ó. Então ele veio até aqui, retraiu e reverteu. Agora ele vem com mais força para romper e rompe por um momento, demonstrando força na ação de venda, mas a compra ainda assim entra no pavio e reverte o preço. Essa vela aqui, ó, ela tem que ser compra, não tem como ela agir, você entendeu? Porque o preço age, retrai e reverte. Agora ele age com mais força, retrai e reverte ainda com mais força em questão de volume no pavio e no corpo. Tem que ser compra, beleza? Aí eu peguei essa daí. Peguei a primeira na ponta do pavio e depois a segunda. Tem um exemplo aqui, pessoal, que é venda, que é basicamente a mesma entrada. Ó, resumindo. O preço, ó, após uma fraqueza que fica dentro da região, fraqueza de compra, o preço fica dentro, demonstra fraqueza. Ó. Agora ele age para romper. Ó, agiu para romper. Toca nas regiões de reversão com vela de força e retrai. Fica dentro. É venda? É venda. Mas o pavio é comprido e isso aqui é um comando. Ela é uma vela de força, ela rompeu aqui, ó. Então, cuidado, né? Já vem com a estruturinha aqui. Mas o que você vai entender aqui? Você vai entender o seguinte, o preço age com força e retrai. Agora ele age com mais força ainda para romper, ó. E retrai e reverte. Detalhe importante, quando essa compra age com força, ela sai da região, retrai, nota-se que ela fica dentro da venda. Então o preço de compra não sai da venda. Temos venda a partir daqui, ó, da ponta do pavio de compra, que reverteu e abriu uma vela de força. Então, a compra, quando ela age com força, ela não sai da venda. Ela se mantém dentro na região de venda. Ó, venda, venda. Agora ela age com mais força ainda para romper a região. Aí os vendedores entram na ponta do pavio, retraindo o preço e revertendo, mantendo ela de corpo dentro da região. Eu aguardei esse preço nascer e sair aqui, ó. Aí eu entrei de venda. Porque eu tenho a compra tentando sair, retraindo. A compra tentando sair e revertendo. Isso aqui não pode ser compra, tem que ser venda. Beleza? Ó. Até achei que eu tinha pegado em cima, vai sair de abertura. Essa daqui, pessoal, é tipo um alerta, você entendeu? Para você que opera assim, você acostumado a pegar setup, né? Toma cuidado. Funciona? Funciona. Mas setup ele é um atalho, tá? E atalho não é bom atalho, né? O setup é um atalho, você tem que entender. Tem vezes que dá certo, tem vezes que não. É igual um atalho, né? Se o atalho fosse bom, ele não era atalho, né? Ele era a estrada principal. O que vai acontecer aqui, ó? Aqui você tem uma vela que age forte, retrai, fica dentro do comando, que é uma vela de força. Dentro dessa reversão aqui, ó, onde a venda demonstra fraqueza, o preço reverte. Então esse preço trabalha forte para romper, retrai e fica dentro, o preço reverte. Ele fica embaixo da região aqui, ó, dentro de uma nova posição. Aí o preço age forte, ó, toca, retrai e demonstra fraqueza. Ó, isso aqui é importante. O preço vem aqui, ó, toca e retrai. Fica dentro desse comando e dessa nova posição. E demonstra fraqueza no seu volume perante a última vela, que é um comando e uma vela de força. Então, se eu tinha um comando que tentou romper e não conseguiu, ao nascer essa vela tocar e retrair e demonstrar fraqueza, a pessoa automaticamente já pensa na compra, né? Porque o preço veio, tocou e sentiu, ficou dentro de dois comandos, que é a vela de força, um comando, e aqui dentro dessa reversão. Você entendeu? Ou muitas vezes o cara aguarda o preço nascer aqui, ó, e sair.
Se ele nascer e sair, ele tende a pagar uma retração aqui, ó, porque eu não tenho venda abaixo desse comando. Apesar que esse comando já foi vazado por esse interesse de venda, né? Que é um dos motivos que me fez entrar de venda aqui, ó. Mas o motivo principal, pessoal, você tem que entender o seguinte, ó. Funciona esse tipo de entrada que ele vem, toca, retrai, demonstra fraqueza? Funciona, mas não em regiões com o preço em formação de topos duplos. Nota-se que a compra tentou sair aqui, ó. O preço reverteu, quando ele tenta agir, ó, retrai, arremata e desce. Ele forma topos duplos. Quando o preço rompe aqui embaixo, ele reverte de novo, aí forma um topo abaixo. Você entendeu? O preço é como se o preço estivesse empurrando, né? O preço está empurrando. Olha, aqui eu tenho topos duplo e um topo abaixo do topo duplo, que já vem de topos duplo, ó. Esse aqui é topo duplo, vela de força, continua com venda. O preço está aqui assim, ó. Ele fez isso, ó. Você entendeu? O preço não consegue sair da região, ó. Você entendeu? Aí o que eu imaginei? Comando, reverte o preço. Quando ele nasce aqui, ó, quando ele nasce, que ele já toca ali em cima. Toca, sente, toca aqui na região de reversão e sente. Só que eu tenho aqui, ó, topos duplos, um topo empurrando o preço para baixo e eu tenho o interesse do comando. Esse preço aqui, quando ele sai aqui, ó, ele não sai do comando e ele está dentro dessa região de baixo aqui, ó. Você entendeu? Eu entrei de abertura aí. Então cuidado com isso aqui, ó. Ó, o preço vem, toca, retrai. Funciona? Funciona. Em região de lateralização, em região que não está com formação de baixa, né? Tanto para venda quanto para compra. Fica sempre esperto com isso. Beleza? Bora para cima.